de um café. Só o pó da rabiola. Pelo estado do seu cabelo, dá pra ver como é que foi o dia. Vamos falar de rotina. Rotina familiar. Vai falar do momento que tá tudo ok ou do momento que tá de briga? Não, nós vamos falar das verdades. Aqui a rotina familiar chegando. As Oi, verdades. rotina familiar. A verdade é que rola tensão. Oi, filha. O que você comendo? Esse é o resumo da rotina. Nem sempre que a gente programa, funciona. Então, às vezes acontecem algumas intervenções. E é isso. Na verdade, o master do negócio é organização de tempo. É difícil conseguir suprir as necessidades de todo mundo. Que necessidades são essas? A Daniela sabe falar melhor, assim, ela que é a mais sofre. Não, na verdade, todos nós exercemos muitas funções no dia, né? Então, nós somos no individual, como profissional, como pai, como filho, como amigo. E aí, a nossa maior prioridade acaba sendo hoje o trabalho, os filhos e o nosso relacionamento. Só que tem dias que acumulo tudo, porque o volume de treinos do Ruiter é uma coisa insana. E aí acaba que a gente tem que conciliar também com o meu trabalho, que apesar de não ser um CLT, eu também tenho horários às vezes, né, estendidos, então encaixar tudo isso, às vezes as necessidades das meninas, a gente tem uma pré-adolescente em casa, tem uma filha de 2 anos, então são necessidades também completamente diferentes. E às vezes dá defeito. E às vezes não sobra tempo pra dar uma namoradinha, né? Não, na verdade, às vezes não sobra ânimo. O Vitor foi fazer a Júlia dormir e acabou dormindo junto. Então, pra quem acorda às 4 da manhã, chega às 8 da noite e já tá assim, sem pilha, né? Já tá com a energia super baixa. E aí acontece disso. Então, a nossa vida social fora das meninas... Agora a gente começou a dar uma organizada, assim, porque a Júlia acaba dormindo num horário um pouco mais cedo, então tipo 8 horas da noite, geralmente ela tá dormindo, no máximo 8h30 ela já tá dormindo, e aí às vezes a gente consegue fazer depois disso, mas é um desafio. Rotina, quais são as suas necessidades dentro dessa rotina? O que você precisa ter nessa rotina? Então, na verdade, é até um ponto meio complicado, assim, porque a gente tem, vamos supor, nós casamos em 2017. Em 2017, aí logo a Dani parou de trabalhar fora e começou a trabalhar basicamente girando em torno da minha rotina como atleta. No que ela fazia? Ela trabalhava com a nossa casa, né, que é um puta de um trabalho, e também meio que agenciava. Então, tipo, fazia a parte por detrás, né, que eu precisava de organizar a vida. E aí entrou a pandemia, aí tudo diminuiu muito, a gente tinha muito tempo, a Daniela estava grávida, então a gente tinha muito tempo um pro outro. Na pandemia eu treinava, mas eu só treinava, voltava para casa da Anitta. E quando acabou a pandemia, fui para Tóquio, na Paralimpíada, e na hora que voltei já iniciei no triatlo, nós voltamos para Uberlândia, então tipo assim, aí veio a clínica dela, o estúdio, né, dela, veio a Júlia pequena, veio o triatlon que aumentou muitas minhas horas de treino, e aí a gente acabou se perdendo. A verdade foi essa, e aí foi a causa de muito atrito, né, porque é muito difícil, a verdade é essa. Eu gostaria de conseguir dormir um pouco mais, mas ela também gostaria, né, e aí a gente vai tentando extrair o melhor daquilo que dá. Mas eu sou um cara que tem muita dificuldade de conversar. Tipo assim, eu sou muito observador, mas eu tenho muita dificuldade de falar e na maioria das vezes eu acho que as pessoas têm que adivinhar o que eu preciso, ou o que eu quero, né? E aí esse foi um dos principais pontos de confusão, porque eu não falava. E aí é muito tempo, é muito treino, é uma parada que tipo assim, não tem final de semana, não tem feriado, não tem domingo, não tem, tipo hoje... Antes eu treinava 6 vezes por semana, hoje eu treino 7. 3 vezes ao dia.
E basicamente, se você for jogar na média, 3 vezes por dia tem treino. E aí, tipo assim, eu não falo nem que não é uma profissão como outra qualquer, porque minha carga horária é muito alta. A grande maioria das profissões você trabalha de segunda a sábado. Basicamente é isso. Você tem o domingo e tal, eu não tenho. E aí, é a outra coisa que eu tive que trabalhar dentro de mim. Porque começar de fato ver como trabalho. Tipo, talvez nem na época da natação eu via. Por quê? Porque eu convivia só com atletas profissionais que faziam a mesma coisa, então isso nunca me incomodou. Tipo, tô indo treinar. Hoje eu já mudo, tipo assim, tô indo trabalhar e boa. Só porque, cara, é um desafio, tipo. Esses dias a Dani, tipo, falou pra mim, e o nosso casamento? E nosso relacionamento? E eu? Por quê? Porque virava basicamente em torno de, vou treinar, e aí eu me organizava para conseguir fazer tudo até as 4h30 na grande maioria dos dias para poder buscar a Júnior na escola e poder ter esse momento. E aí fica muito pesado, cara. Tem dia que eu tenho 4 treinos, eu já começo 5 horas da manhã, e aí fazer 4 treinos até 4 horas da tarde é duro. E aí, por muito tempo eu fiquei carregando isso sem falar. Só que, tipo, uma das coisas que a gente tem trabalhado, até baseado em uma sessão que eu fiz com a Lu, de Theta Healing, foi, tipo, comunicação, cara. A gente precisa acertar essa comunicação. É o primeiro passo. E o meu caso, eu sou o cara do silêncio. Então, Tem necessidade do silêncio. Quando as coisas me desagradam, não é que eu tenho necessidade, mas é a minha forma de reação. Então, tipo, a minha linguagem violenta é o silêncio, que é algo que ataca diretamente a Daniele. E ela é uma pessoa mais enérgica, a Daniele é mais do grito. Não um grito de falta de respeito, mas é uma linguagem mais ativa, assim, é mais, sabe? Que é algo que me incomoda. E aí, por muitas vezes, a gente atritou. Oi, filha. A Mana não deixou você brincar? Mana, deixa ela brincar. Fala assim, vai lá, que ela vai dividir com você, pode ir. Fala pra ela, tem que dividir. Tem que dividir, tá? Então, tipo, cara, é um grande desafio, tipo... A realidade sai junto com as viagens, né? A grande questão é porque tudo acaba sendo prioridade, né? Então, o trabalho é uma prioridade, os filhos são prioridade, o descanso é uma prioridade, mas o casamento também, ele tem que ser uma prioridade, porque tudo só funciona bem se você se empenhar no máximo que você pode. E aí, quando um desequilibra, eu falei isso, acho que ontem com o Ruther, a energia da casa gira muito em torno de nós dois. E se um dos dois tá desalinhado... Não vai deixar, pode ir lá. Mãe, ela quer pegar meu computador. Como que eu vou dar computador? Filha, olha pra mim. Aquele computador é da Mana estudar, não é de brincar. Então você fala pra Mana guardar o computador agora e brincar de outra coisa, porque senão ela vai querer pegar. Pede pra ela te emprestar o celular dela pra você brincar um pouquinho. Enquanto ela mexe. Por favor. Não. Mas enfim, acaba que quando um desequilibra, desequilibra a energia da casa como um todo. Então, tipo, as filhas reagem, o outro também reage, porque nós somos uma unidade, a gente compartilha tudo do dia. Então, quando um tá bem, por consequência, acaba contaminando o outro. E assim, a base de muita terapia, porque até a gente entender a necessidade do outro, muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. E aí no meio da nossa angústia como casal, como individual, existe isso aqui, porque o tempo todo você tem que estar, às vezes, guardando o seu pra poder atender o filho. Oi, Júlia. A gente guarda o computador. Então tá bom. E é isso. Então, assim, na verdade a gente tem que ir piano a todo momento, né? A gente... Com a mudança pra cá, pra Uberlândia, a mudança de modalidade do Ruther foi, assim, muito diferente do que a gente tinha vivido até então. Então, até hoje está sendo uma adaptação, porque é uma rotina muito pesada. E aí a demanda das meninas hoje é completamente diferente do que era quando o Ruther estava lá na natação e a gente estava em São Paulo. Então, assim, cada fase precisa de um aprendizado. E a gente, às vezes, sofre para poder aprender junto, né? Mas se eu pudesse, tipo, olha, voltar atrás e mudasse alguma coisa, eu teria assistido mais tutorial no YouTube para ver como que fazia para nascer gêmeos. Porque agora a Daniela tá cansada, ela não quer me dar mais um filho. Aí, se tivesse vindo gêmeos, acho que
Tava Pensar nessa possibilidade. Nossa, meu Deus. Não, mas dá tipo essa hora, ó, são 8h50 da noite. Eu já tô tipo... Quer ver, foi ontem não, mas na segunda-feira eu dormi com a Júlia. Tipo, eu fui deitei com ela na câmera antes das 8. E aí o nosso combinado é, depois que a Júlia dorme, a gente consegue ter um momento só nosso. Porque a Luísa já tá ali também, recolhida no quarto. Ou seja, naquele dia, não teve um momento só nosso. A porque gente ele ia ver tava um dormindo. filme, aí tipo... Tava lá parado, já travado tinha na deixado tela. o filme já pra iniciar, aí eu dormi com a Júlia. E aí eu dormi uns 10 minutos. Aí eu acordei, fui lá pro quarto, deitei, mas tipo assim, derrubado. O Daniel falou, vamos ver o filme? Eu falei, amor, eu acho que eu não aguento, me desculpa. E aí eu acabei dormindo, era tipo 8h20. 8h20. Mas um dos meus questionamentos, assim, mais recentes é porque... como não é um trabalho convencional, então é uma rotina completamente diferente de um CLT, de um empreendedor, tudo. Isso, médio e longo prazo, acaba tendo um impacto para nós. Então, assim, o meu questionamento com ele foi, tipo, a gente não tem um único dia sem treinamento, onde gira em torno de, eu preciso treinar primeiro, a gente vai viajar e tem que levar a bicicleta, e leva o tênis de corrida, e tudo gira em torno de depois dos treinos. E aí foi o que eu falei, tipo, até quando? Porque se a gente tem um período determinado, a gente vai viver assim por até tal data. Mas é no máximo mais uns 15 anos. Aí depois eu acho que eu não vou aguentar mais, não. Acho que eu não vou... Do jeito que você tá aí, você não vai ter nem mais um ano inteiro. Não, e essa risada com essa tosse de cachorro abandonado. Como é que vocês têm lidado com isso? Porque pensando que podem ter várias pessoas começando no triatlon, iniciando, que estão assistindo agora, qual seria a maneira que vocês, olhando para trás, diriam para essa pessoa, olha, não deixa isso, não deixa de fazer aquilo, ou faça tal coisa, pensando em conselhos, o que vocês falariam? Eu basicamente falaria assim, conversa. Não guarda nada, nem pra amanhã, tipo, não guarda. A primeira coisa, o primeiro pilar que eu falo pra Daniele e ouço muito, tá? É a gente deixar o orgulho de lado, né? É muito difícil você deixar o orgulho de lado, parar de se ofender com as coisas que a gente ouve, né? É muito difícil, você tende a se ofender, né, com as coisas que a gente ouve no relacionamento. Esse é o ponto difícil. E não é algo que eu tenho conseguido fazer. Né? A gente está num trabalho, lógico, né? A gente está num trabalho, tanto que chegou num ponto que, tipo, numa das últimas nossas conversas, nós tivemos que interromper com 2 minutos de conversa. Porque a única coisa que nós concordamos é que a gente queria ficar junto. E aí o resto nada eu tava concordando. Então, tipo, vamos... Por quê? Porque ficou muito tempo sem ter esse diálogo. Ficou muito tempo no automático. E muito por minha causa, que o meu reflexo é ficar calado. É um automático meu. Lógico, né, que eu tô fugindo desse caminho, mas... É igual a Luciana fala, tipo, a gente costuma... Quando você mora numa casa, você vai pra casa todos os dias, na hora que você muda, é muito provável que talvez você erre o caminho um dia. Indo embora do trabalho, por exemplo, né? Então, se o meu automático é esse, mas a gente tem trabalhando. E aí, eu e a Daniela, a gente tem colocado esse pressuposto. Tipo assim, tem coisa que é doído de ouvir, né? E mais ou menos, e a dor é proporcional à verdade que é. Quanto mais dor é porque é mais verdade. E aí a gente tem esse partido desse combinado, que é recente, de que, tipo, olha, nada é pra atacar, não quero te atacar, e se você se sentir atacado, me fala na hora. E aí tem funcionado, pelo menos nos últimos 4 dias. Na verdade, sim. Eu não sei se seria só um conselho de mulher para uma namorada, uma esposa de um atleta, assim. Que tem uma vida muito diferente, mas... Muito bem, filha. Mas é você... Mas tem mulher atleta também, né? Fala Até, assim, talvez seja até mais difícil de explicar, né? Porque a gente, na relação que rola as coisas, né? Tipo, uma mulher atleta e quando o cara não é,
talvez seja até mais difícil, né? E hoje é muito, cada vez mais comum, mulheres que peitam, assim, né? E assim, é legal porque a Daniela não é uma pessoa do esporte. E nunca foi, tipo, nunca foi. É isso que eu ia dizer, só quem vive ali o dia a dia mesmo com essa galera aí do alto rendimento que acompanha e vê Não, essas nem é o rendimento, né? oscilações. Você vê a galera do amador que quer ter um mínimo de resultado um pouco diferente. É domingo a domingo. E é você ouvir, você falar e você se colocar no lugar do outro e não sei, eu acho que não existe nem regra assim, a gente tá aprendendo até hoje. E eu acho que vai continuar aprendendo até depois do fim, né? Mas hoje o que a gente tá conseguindo funcionar é isso. Vamos sentar e vamos resolver. Vamos colocar as cartas na mesa, porque a minha necessidade ela precisa ser atendida, como também a sua necessidade. Então, como adulto que somos, a gente precisa resolver. E é isso, né? Conversa, diálogo. Eu preciso disso, você precisa daquilo. Eu vou até ali, você vem até aqui. E eu preciso resolver, tem que tomar cuidado, né? Porque 90% das coisas não se resolvem numa conversa só. Então, tipo, tem que ter paciência, não dá pra querer levar a qualquer custo. Tipo, se você quiser, o seu relacionamento vira um treino pro seu triatlo. Tipo, você não vai resolver sua prova na natação, muito menos no ciclismo. Você tem que nadar, você tem que pedalar e você tem que correr. Então, tipo, no relacionamento, muito provavelmente, você não vai resolver um ponto de dificuldade num papo. Mas uma das coisas que eu falei pro Ruiter nos últimos tempos a dedicação pro seu casamento, pro seu relacionamento, ela tem que ser a mesma de a busca de uma vaga paralímpica, de uma medalha paralímpica. Porque se não tiver dedicação, esforço diário, não vai rolar. Esse é o ponto. Não adianta ele ser um excelente atleta, um pai maravilhoso, um filho, um amigo, sendo que a escolha dele, enquanto companheira de vida, tá ficando para trás. Então, precisa da mesma dedicação. Eu falo que casamento é uma escolha mesmo. Amor é uma decisão. Eu vou te amar até mesmo quando eu não concordar com aquilo que você está fazendo. Eu vou te apoiar até mesmo quando talvez não for confortável para mim. E esse caminhar assim, olhar para a mesma direção a todo momento, que é o grande desafio. Porque muitas vezes a gente, na nossa individualidade, você fala, putz, agora eu vou seguir aqui, eu vou olhar para mim. E se você realmente seguir sozinho, chega uma hora que você não consegue mais voltar o olhar para a mesma direção. Então eu sou muito desse, de vamos sentar, vamos conversar, e às vezes é bom vocês externar as coisas e botar para fora. E o Ruiter A já... Daniela é dura nas palavras. Ela é dura. Aqui em difícil casa, não sei conversar. se eu já falei isso, a gente nunca discutiu de alterar a voz, nunca. A pergunta para finalizar, quando é que esse dia vai sair? Esse dia onde não vai ter nada de filhos, não vai ter nada de treino, e vocês vão estar um dia 100% um pro outro. Quando vai sair? É muito provavelmente agora, em julho, né? As meninas vão entrar de férias. Eu vou competir. Quando eu voltar, conseguir chegar de viagem. Pelo menos por alguns dias. Acho que dá pra gente colocar aí uma tarde livre. Não, vai, 2 dias, vai. Sem treino nenhum, zero. 0 treino. Zero treino. Mas você vai aguentar, hein? Que é muita energia, tem represada. 2 dias sem treinar, bem. Tem nada. 2 Não dias sem tem treinar, eu mesmo. fico 0. Vou parar por aqui porque senão vai ficar proibido para menores de 18 Vai anos. pedir pra eu voltar pros treinos.